Ah, você tá aí de novo. Muito obrigado por você estar aqui, tá bom? E pra gente não enrolar, vai deixando aí seu like. Tamo junto e vamos embora pro vídeo. Peraí. Vocês aí, estão vendo esses caras aqui atrás? Esses três aí, ó. Tá vendo? Eu quero que vocês, toda vez que vocês olharem para eles, que vocês lembrem que eles representam Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Vamos continuar. Por que as pessoas são convencidas a fazer coisas que estatisticamente não dão certo? Esta pergunta me fez ir atrás de respostas, mas não é fácil achar alguma, porque quanto a isso, geralmente a pessoa que vai responder é a própria vítima, que também pode sim em algum momento cometer este ato. Então, o que fazer? Quero ressaltar que não há nada certo quanto resposta, mas há sim uma concordância. A incerteza de que vivemos nos traz a insegurança que por sua vez nos traz ansiedade, que por sermos tão esperançosos, criamos uma utopia em nossas vidas. E isso sim é desconfortável quando nos deparamos com a realidade e percebemos que fomos longe demais em nossas fantasias. E aí que está, fantasia não pode ser comparada com esperança e por esse motivo nem reparamos que é uma fantasia e não uma esperança. Esperança está relacionada com o que esperamos e a fantasia é uma coisa que relacionamos a alguma coisa que irá acontecer no futuro ou até mesmo no presente. E então podemos relacionar isso ao que chamamos de sonhos, que no meu ponto de vista tem relação direta com tudo isso. Veja, como uma pergunta simples traz um assunto tão longo e sem uma resposta pronta, como quase tudo na vida. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não vivo essa realidade. Talvez você que esteja me ouvindo também não, mas nós sabemos que essa é a realidade de muitas pessoas. E minha proposta aqui é trazer uma reflexão para que as pessoas não entrem por caminhos que na maioria das vezes vai dar ruim. Agora, vamos entrar num assunto que mexe um pouco com essa questão, mesmo porque o foco aqui é abordar como podemos conciliar a nossa fé com o que podemos fazer na realidade pelo próximo, porque sabemos que muitas pessoas não têm a mesma visão espiritual que nós. Estou convencido que tenho a liberdade da parte de Cristo para abordar assuntos como esse no meio secular, desde que fique bem claro da minha parte que o que eu acredito é que Deus só vai agir quando a nossa parte estiver totalmente completa. Então fique atento e assista, mas não deixe de passar a oportunidade de aprender um pouco mais. E como já disse anteriormente, não há uma resposta pronta. E olhando pela visão de profissionais na área, vamos assim fazer uma breve coleta de dados seculares e depois espirituais. Aqui estão algumas explicações seculares. Falácias cognitivas. As pessoas são suscetíveis a uma série de falácias cognitivas e a diversificação dessas pessoas são inúmeras, pois são diferentes em todos os sentidos. E a falácia cognitiva, que são erros de pensamento sistemáticos que podem levar a julgamentos, decisões irracionais. Por exemplo, a falácia do jogador ocorre quando alguém acredita que eventos passados influenciam em eventos futuros, mesmo quando os eventos são independentes. Isso pode levar as pessoas a fazerem escolhas com base em crenças infundadas. Viés de confirmação. As pessoas têm uma tendência natural de procurar e aceitar informações que confirmam suas crenças pré-existentes, enquanto ignoram ou descartam evidências contrárias. Isso pode levar à adoção de ideias ou ações que não são apoiadas por evidências sólidas. Pressão social. A influência social desempenha um papel significativo nas decisões das pessoas. O desejo de se encaixar ou ser aceito por um grupo
pode ser com que as pessoas ajam de maneira contrária às evidências ou ao bom senso, seguindo o comportamento do grupo. Manipulação e persuasão. Em certos casos, as pessoas podem ser persuadidas por outros que têm interesse em promover uma ideia, produto ou agenda específica, através de técnicas de manipulação e persuasão, como o uso de emoções, mensagens sedutoras ou argumentos falaciosos. Elas podem ser convencidas a agir contra seus próprios interesses ou contra a lógica. Ignorância ou falta de informação adequada. Em alguns casos, as pessoas podem simplesmente não ter conhecimento suficiente ou informações corretas para tomar decisões informadas. Isso pode levar a escolhas que não são respaldadas por dados ou análises adequadas. É importante ressaltar que essas são apenas algumas das possíveis razões para as pessoas serem convencidas a fazer coisas estatisticamente que não dão certo. A tomada de decisão humana é complexa e muitos fatores podem influenciá-la. Psicologia cognitiva. Esse campo de estudo investiga como as pessoas percebem, pensam, lembram e tomam decisões. Pode ajudar a entender os vieses cognitivos e as falácias que podem levar as pessoas a fazer coisas e escolhas estatisticamente que não são bem-sucedidas. A psicologia social. Essa área examina como as interações sociais afetam o comportamento das pessoas. Ela pode fornecer insights sobre a influência da pressão social e da conformidade na adoção de comportamentos questionáveis. Comportamento do consumidor. Esse campo de estudo investiga as motivações e comportamentos das pessoas como consumidores. Pode ajudar a entender como a persuasão e a manipulação podem influenciar as escolhas das pessoas. Hoje em dia, usamos com frequência a terapia cognitiva para resolver uma multiplicidade de problemas psicológicos. Isso chegou a esse ponto atualmente, porque foi possível observar como a cognição e o pensamento influenciam e até mesmo determinam, em muitos casos, o comportamento do paciente. O tratamento a partir dessa perspectiva é centrado na identificação dos pensamentos, crenças e esquemas mentais que não correspondem à realidade à volta do paciente, ou seja, pensamentos exagerados, para tentar questioná-los mediante um debate consistente a partir de perguntas que coloquem uma dúvida em pensamentos, uma vez que a pessoa ou o paciente seja capaz de identificar e questionar suas próprias crenças. Estará então preparado para reformulá-las e criar novas crenças mais ajustadas à realidade. Pois bem, depois de tanto ouvir sobre o que a nossa mente é capaz, quero trazer aqui uma reflexão bíblica. Não somos capazes de sobreviver sem a palavra de Deus, no meu entender. E aqui deixo o meu parecer bem pautado em minha fé, que por muitos desses estudos são ignorados, porque simplesmente o poder de persuasão, várias vezes citados nesses estudos, são sim relevantes, quando o assunto é a mente humana, e não existe fé sem a mente, tanto que para falar aqui eu a uso. Vou ser bem claro, meu objetivo aqui é somar em sua vida e quero você bem livre para pensar sobre o assunto. Tente olhar para o que está ao seu redor, o que acontece, e perceba que tudo isso é passageiro. Tenha consciência sempre disso. E eu deixo aqui essa visão da palavra de Deus sobre esse assunto, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. O texto primeiro pergunta quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. E ao mesmo tempo o mesmo texto responde, mas nós temos a mente de Cristo. Repare em ambas as falas do autor do livro, pela voz do profeta, revela a autoridade divina que nele está. Isso é de Deus, falando da boca do homem. Temos a mente de Cristo. Ele verdadeiramente vive em nós. Pois a Bíblia também diz em Romanos 14:12, bem-aventurado aquele que não se condena em si mesmo aquilo que aprova. Essas palavras são de vida, vida eterna. Quem disse isso? Vamos ver na Bíblia? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. João 6,68. E você sabe porque Pedro disse isso? É porque quem tem a mente de Cristo conhece a voz do seu dono e não a partilha de incertezas humanas quanto ao assunto que é a fé. Muitos do que estavam ali ouvindo o sermão de Jesus não suportaram o discurso.
e abandonaram a caminhada. O que ouvimos até aqui são relatos de homens que têm fé e homens que não têm fé. O fato é que para nós que temos fé, somos aqueles que são sensatos, porque a palavra diz: porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerai aqueles que são insensatos. 2 Coríntios 11:19. É claro que vai soar ruim para alguns esta palavra, esta dura palavra, mas não podia deixar aqui de mencionar a minha mais sincera gratidão por vocês me ouvirem, porque sei que se você me ouviu até aqui, já está apto bastante para entender que se você sentiu-se mal com o que eu falei aqui nesse finalzinho, provavelmente isso é um desconforto necessário, sabendo eu que o que é falado tem respaldo na palavra de Deus, que foi proferida dando a mim e a qualquer um de vocês que aceitar de coração a verdade como base. E isso se tornará um testemunho dela. Basta entender que o que você quiser nem sempre pode ser o ideal. Por isso, aceite que em algum momento você pode ser persuadido por alguém que não quer o seu bem. E esse alguém pode ser aproveitar de você se perceber que você está perdido. E nesse momento, nesse final de vídeo, vamos ficando por aqui. Mas queria te deixar um conselho ou uma palavra, melhor dizendo. Não deixe que as coisas ao seu redor tome proporções em que você perca a direção. Por isso, se aprofunde naquilo que Deus quer que você faça. Porque o Mestre, ele fala claro, mas os ouvidos e os olhos, e principalmente a mente, estão tapados. E agora, neste momento, reflita neste finalzinho de vídeo. São alguns minutos que podem fazer toda a diferença para você. Que Deus abençoe a sua família. E até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir. Se vocês repararam bem, o Mestre sempre disse que devemos servir uns aos outros, que devemos amar as pessoas e prestar atenção em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Não é este aquele que estava assentado e mendigava? É este. Parece-te com ele. Sou eu.
E como se te abriram os olhos? O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui e lavei-me e vi. Onde está ele? Não sei. Como recuperou sua visão? Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Que é profeta. Ide e trazei os pais dele. É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. O que te fez ele? Como te abriu os olhos? Já vou-lo disse, não ouvistes? Para que eu quereis tornar? A ouvir quereis vós? Porventura fazer-vos também seus discípulos? Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? Crês tu no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. Creio, Senhor. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam. E os que veem sejam cegos. Também nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece.